começando e nós estamos aqui em São Paulo, diretamente de semana de feira, último dia de ExpoSec, né, com uma referência da segurança eletrônica, que além de cliente, é nosso parceiro, é mentor, empresário, e hoje nós vamos receber no nosso podcast Wagner Camilo. Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigado, Camila, muito obrigado. Obrigado pelo convite e a gente poder falar um pouquinho aqui. A gente que agradece, Wagner. Wagner, me conta uma coisa. A gente já começou aqui falando de ExpoSec, né? A gente se conheceu, né? A gente conheceu o Wagner Camilo na ExpoSec. Você já deu um pulinho lá na feira nesses primeiros dias? Quantos dias você foi? Conta um pouquinho como está a feira esse ano. Eu fui ontem só, na quarta-feira, que é o segundo dia, que normalmente é o dia mais cheio, né? Mais conturbado lá. Fui ontem, bastante movimentação, bastante coisa. Mas até o que a gente estava conversando já nos bastidores, né? Para mim, a feira, ela é muito relacionamento. Então, sim, tem inovações, tem equipamentos novos, tem softwares novos, evoluções em softwares, né? Com certeza a Field tem coisa nova entregando lá, mas eu acho que é muito importante o relacionamento nosso na feira, né? De encontrar o gestor da empresa, encontrar o pessoal lá da Field Control, poder conversar sobre alguma funcionalidade ou sobre algum software. Então, para mim, sempre foi muito relacionamento. A gente tem um espaço para ter o contato direto com o fornecedor, direto com o fabricante, poder aproveitar esse ambiente lá para poder evoluir, né? Legal, Wagner. E aí, como eu disse, né, no começo, o Wagner, além de ser nosso cliente, ele também é nosso parceiro, porque ele é mentor dentro do segmento de segurança eletrônica. Então, assim, a gente fala muito de relacionamento, de network, e realmente isso é muito importante, né, para todos os negócios, independente do seu segmento. E Wagner, me conta uma coisa, o que te trouxe para o segmento de segurança eletrônica? Conta um pouquinho da sua história dentro do segmento e conta também da sua empresa, né, que você tem, que também é cliente Field, e como que você faz para equilibrar a empresa, a mentoria e a empresa, né, o lado empresário e o lado mentor. Legal. Ó, eu não vou contar tudo, que senão essa gravação vai ficar com 3 horas. Assim, vou resumir, e um resumo extenso, tá? Eu comecei em 98, na realidade, na segurança eletrônica. Eu comecei a trabalhar em 96. Na empresa que eu comecei a trabalhar como CLT, a gente trabalhava com antenas. Então fazia parabólica, na época estava começando Sky, DirecTV, e aí uma plataforma de exploração de petróleo pediu um serviço de antena parabólica. E a gente foi lá, executou esse serviço de antena parabólica, na época eu como funcionário, e eles tinham uma dor, eles tinham uma necessidade pela parte de segurança eletrônica, pela parte das câmeras. E como a gente tinha o conhecimento de eletrônica, né, nossa especialização era eletrônica, a gente falou, isso é algo que a gente consegue fazer. E aí, na época, naquela época, o meu chefe falou, eu acho que é uma área para a gente entrar. Então, em 98, ainda dentro dessa empresa, a gente começou a trabalhar com segurança eletrônica para atender a Petrobras. Então, a gente já começou num nível hard. Alto, né? Começou com uma empresa já de nome, renomada. Tipo padrão, né? Então, assim, os equipamentos que eram utilizados eram equipamentos importados, de qualidade, cabo, coisas assim que a gente não via no mercado nacional, inclusive. Inclusive, na época, a gente tentava achar soluções mais econômicas para o que eles precisavam. Então, isso foi em 98, e aí o tempo vai passando. Acho que logo em seguida, 98, 99... eu saí, deixei de ser CLT, e naquela época existia um negócio chamado autônomo. Que ano você nasceu, Camila? Eu nasci em 93, embora então, eu já tô ali nesse ano, eu tô me identificando. Nessa eu já tinha nascido. Para quem é mais novinho, nessa época não existia MEI. Nessa época era autônomo. Né? Então você tinha que ir lá na prefeitura e tirar uma nota. E aí uma história engraçada, de quando minha mãe falava assim, meu filho, mas você nunca vai se aposentar, você vai trabalhar a vida inteira e não vai se aposentar, porque não sei o que lá. Eu falei, mãe, mas eu acho que tem uma oportunidade de crescer, de não sei o que lá. Enfim, então me tornei autônomo para essa empresa, prestando serviço, então eu era um prestador de serviço para ela, só que eu era meio que um sócio. Né? Como eu tinha assumido a parte de segurança eletrônica, nessa época eu tinha 18 para 19 anos. Eu tinha meio que uma parceria, meio que uma sociedade, a empresa tocou a parte de antenas e eu comecei a tocar a parte de segurança eletrônica. Então eu fui autônomo dessa empresa até 2007. Foi quando nasceu a minha empresa atual, Active, que é a cliente da Field Control, né? Por quê? Porque nesse momento eu atendia uma empresa só. Eu era terceirizado para essa única empresa. E por não concordar com algumas coisas, como fazia, o equipamento que usavam, eu falei, eu acho que eu tenho que tocar a minha vida. E aí eu realmente abri, o meu sócio hoje, né, o Everton, que é quem trabalhava comigo,
cara, vamos abrir empresa juntos? Vamos. Então a gente abriu essa empresa, CNPJ de 2007, e aí sim a gente começou a buscar equipe, começou a desenvolver e começou a ter todas as dificuldades que qualquer empresa iniciante tem que ter. Mas a gente já tinha, desde aquela época, Camila, a visão que muita coisa tinha que ser organizada. Por quê? Lá na época da Petrobras, e aí a gente faz o link com a Field Control aqui. Lá na época da Petrobras, eles não pagavam nada se eu não tivesse um relatório detalhado de tudo que eu fazia. Então eu ficava 3 dias lá numa plataforma, eu tinha que falar de hora em hora o que eu estava fazendo. Eu troquei o parafuso da câmera XYZ, eu troquei o conector, parará. Tinha que ir lá, máquina fotográfica, bater foto, documentar tudo. Antes de desembarcar da plataforma, tinha que ir na sala lá, não lembro se era comandante, como era o nome da pessoa responsável lá, tinha que entregar para ele, tinha que assinar o relatório. Ok, eu dou um ok, eu confirmo que isso daqui está pronto. Então, descia, tirava a nota, emitia para a Petrobras e recebia. Então, desde aquela época, a gente já tinha esse padrão de eu tenho que documentar, eu tenho que dizer o que eu fiz em cada horário, eu tenho que ter a assinatura do responsável. Então, mesmo quando eu comecei minha empresa lá, mesmo sendo no papel, a gente tinha isso. Então, tinha lá o bloquinho de ordem de serviço, anotando tudo que era feito, checklist e assinatura de cliente. E assim foi indo. Então, por muito tempo, a gente foi dessa forma. E aí, obviamente, com o tempo, a gente começou a evoluir. Começou a, depois, usar um formulário do Google para começar a ser mais automatizado. Porém, chegou um momento que eu falei assim, preciso organizar um pouco mais. Papel não funciona mais para mim. Por quê? Porque nessa época eu comecei a terceirizar as equipes. Então, quando eu tinha o CLT, eles vinham até a minha empresa, pegavam a ordem de serviço, saía, final do dia eles voltavam. Os terceiros, eles não querem esse deslocamento. Então, tem que mandar a ordem de serviço para eles em campo, para eles irem direto para o cliente, para pegar assinatura, relatório, para eu ter o controle de horário. Então, tudo isso a gente já tinha, mas no mundo físico. E eu precisava disso no mundo digital. Então, a gente está, acho que 3 para 4 anos juntos, né, utilizando o Field Control. Então, foi nessa época que eu falei, preciso de um software. Então, olhei os do mercado, pesquisei, a gente acabou entrando, utilizando o Field e também até hoje, exatamente por causa dessas necessidades que, contando a minha história e contando o porquê, vem lá desde 98, quando a gente atendia a Petrobras, por esse padrão de documentação que a gente precisava. Vocês iniciaram aí com já padronizando, né? Sim. Porque tem muitas empresas que ainda não têm esse padrão. Sim. Né? E aí, você, já aproveitando um link, né, que a gente trouxe aqui para a Field, durante todo o episódio vai estar passando aqui um QR Code em algum lado, algum canto aqui da tela. E se você está se identificando com a história do Wagner Camilo, se você ainda é uma empresa que não está padronizando ou que está padronizando com várias ferramentas diferentes, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code ou também clicar no link que vai estar na descrição, que você pode falar diretamente com um dos nossos especialistas. E essa questão de padronização, Wagner, eu vejo que é algo muito importante, né? Eu já trabalhei no time de atendimento da Field, né, do sucesso do cliente, que é o que faz o pós-venda, né, o processo de implantação, de acompanhamento da empresa. E eu recebia muitos clientes que perdiam outros clientes por falta de uma assinatura ou por falta de uma foto. Sim. Foto era fatal, porque aí o cliente, mas não foi feito, o técnico foi feito. Vai acreditar em quem nesse momento, né? E não tem nem como você apontar para o técnico, você precisa do técnico, precisa do cliente, então isso acaba se perdendo. Então, ter tudo centralizado também no lugar é algo que ajuda muito. E até mesmo pelos padrões, né, Camila, para a gente seguir os padrões da empresa. Sim. Porque cada colaborador, seja ele CLT ou seja ele terceirizado PJ, muitas vezes ele tem a forma dele de fazer, mas a gente precisa seguir um padrão da empresa. Então, por exemplo, a gente tem um checklist, a gente tem uma foto que comprova como foi executado, nos ajuda também nesse histórico com o cliente, numa possível reclamação, ou mesmo para manter a qualidade. Porque uma das coisas que meus alunos muitas vezes comentam, né? Como que eu vou manter a qualidade do atendimento lá na rua? E muitas vezes eles deixam de sair da rua e ficam com a mão na massa porque eles querem estar olhando o tempo todo. Eu falo, cara, cria processos, cria procedimentos e usa a ferramenta para ter esse checklist. Com foto, com vídeo, com o próprio checklist individual por tipo de serviço. Então isso daí ajuda na padronização e na qualidade do atendimento também e, consequentemente, na minha gestão com a equipe, seja ela PJ ou seja ela CLT.
Exatamente. Tem também a avaliação do cliente, Total. né? A gente sempre fala de processos, o que é muito importante, mas a opinião do cliente também é importante para o empresário, né? E a gente tem essa possibilidade de fazer o checklist, o cliente avaliar como que foi a visita, como foi o trabalho do seu técnico. E isso não te dá um dado somente, o meu serviço, a minha empresa está entregando um bom resultado. Mas isso também você pode usar a favor com a sua equipe externa. Então, você entender qual que é o melhor técnico, qual que é o melhor para instalação, qual é o melhor para manutenção. Porque tem alguns que vão ter algumas qualidades, né? Vão ter facilidades, vamos dizer assim, em alguns serviços, outros vão ter facilidades em outros, e você começa a destinar o técnico correto para cada ordem de serviço, né? Ou para cada atividade. Então, isso é interessante para o empresário, porque ele dá uma otimizada também, né? No processo dele, dos técnicos em campo, e automaticamente ele tem um bom resultado, porque ele está mandando o melhor técnico de instalação para o cliente. Então, isso sempre vai estar lá 5 estrelas no Google das avaliações. Mas tem um outro ponto importante, Camila, na avaliação do cliente. Uma das coisas que eu bato muito, para quem ainda não me conhece, é faturamento recorrente. Que a empresa precisa ter faturamento recorrente, seja ele qual for. Seja ele um monitoramento, seja ele um contrato de manutenção, preventiva, corretiva, enfim, qualquer coisa. E um dos grandes motivos para eu perder cliente de contrato é ele não saber que eu estou executando o serviço para ele. Então, assim, muitas vezes os meus alunos falam, pô, eu ia lá no cliente, fazia manutenção e ele cancelou, pô, mas eu fiz um monte de coisa por ele que ele não viu. Claro, ele não recebia nada, não recebia nenhuma documentação. Então, na nossa empresa, o procedimento é pelo menos uma vez por mês a gente enviar um relatório de tudo que foi feito, a gente pega com base no que foi feito no field, mas a avaliação também ajuda. Porque eu finalizo, eu tenho assinatura muitas vezes lá de um condomínio, por exemplo, eu pego a assinatura do zelador, não pego do síndico. Mas eu posso mandar a avaliação para o síndico. Então ele consegue ver, pô, realmente a Active está executando o trabalho, está fazendo alguma coisa. Então na hora de um possível dúvida no valor, pô, mas eles estão me cobrando um serviço que não está sendo executado. Não, ele tem lá todo o relatório. Então essa visão é importante, né? Já dizia o ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto e essa avaliação acaba servindo para isso daí também. Sim, sim. Exatamente, muito bom, Wagner. Wagner, você comentou sobre, né, dicas que você dá para os seus alunos, né, e como a gente disse no começo, o Wagner também tem a mentoria dentro do segmento de segurança eletrônica. Eu dei uma olhada, assim, bem por cima no seu site, e eu vi lá sobre modelo de STF, radar 8 pilares, e são coisas novas para mim, né, mesmo já tendo contato com algumas empresas de segurança eletrônica na Field, mas eu fiquei um pouco curiosa. Então, eu gostaria que você me contasse um pouquinho de como que funciona a sua mentoria, para quem que é essa mentoria, né? Para que tipo de empresário, que tipo de empresa, e depois a gente vai entrar nessa questão do modelo STF, do radar dos 8 pilares. Legal. Então, assim, como começou a mentoria? 98, 2007, né? Então fazendo uma cronologia. Você está fazendo uma linha do tempo aqui. 2019. Nesse meio tempo eu me tornei sócio de uma empresa, de uma outra empresa, que não a Active, para assumir um projeto de uma empresa de desenvolvimento de projetos voltado mais para a indústria. Fiquei 2 anos nessa empresa e resolvi sair dessa sociedade. Como a gente já tinha os processos tudo muito bem alinhado, na Active, na minha atual empresa, o meu sócio estava tocando a empresa, eu ajudando um pouco, mas eu estava mais focado nessa outra que eu tinha me tornado sócio. Em 2019 eu resolvi sair da sociedade e falei, agora, a minha empresa Active está funcionando normalmente, muito bem, obrigado, a gente reestruturou um monte de coisa, o que eu vou fazer? E eu resolvi começar a dar consultoria de projetos. Porque a minha especialidade, pelo lado de eletrônica, de Petrobras, mas sempre foram projetos maiores. O que eu pensei naquele momento? Vou começar a criar conteúdo para as pessoas me conhecerem, né, marketing de conteúdo sobre projetos. Então, comecei a prestar consultoria de projetos para algumas empresas, principalmente empresas de monitoramento, muitas vezes não tinham a especialização de fazer um projeto um pouco maior, e comecei a criar conteúdo. Só que empresas menores começaram a me procurar. Empresas que faturam ali seus 20, 30 mil reais por mês, 10, muitas vezes até menores. Falando, pô, eu queria entender como fazer esses projetos. Pô, mas eu não consigo aprovar, eu aprovo 1 de cada 10 orçamentos que eu faço. E naquela época, no individual mesmo, eu chamava ele, cara, vamos para o Zoom, vamos para um Google Meet, eu vou te dar uma ajuda, me manda o teu modelo de proposta aí. E ele mandava o modelo de proposta, meu Deus, aquela lista de preços. Eu falava, cara, mas tu nunca vai aprovar esse orçamento. Nunca vai.
E eu comecei a meio que modelar o modelo que eu usava na minha empresa e mostrar para essas pessoas. E eles começaram a ter resultado. E o que foi o mais legal, Camila? Eu me identifiquei com isso. Eu falei, eu não quero fazer consultoria de projetos para empresas grandes. Eu quero realmente ajudar outros empresários que estão numa fase que eu já passei, né? Aquela fase ali que tu está começando a contratar pessoas, mas tu ainda não sabe fazer aquela gestão, porque a nossa formação é muito técnica, tu não tem aquela especialização de vendas, tu ainda está muito com a mão na massa. Eu falei, cara, eu quero ajudar esses caras a terem resultado. E aí eu falei, mas para ajudar eu preciso criar um método, né, para algo que funciona na minha empresa e botar preço. Então eu não posso simplesmente, faz assim, faz assim. Então eu meio que comecei a desenhar como a gente fazia na minha empresa. E aí o radar dos 8 pilares, o que eu fiz? Eu divido a empresa em 8 pilares diferentes e dou uma pontuação em cada um desses pilares para algumas coisas específicas. Por exemplo, o primeiro pilar é o conhecimento técnico. A empresa, para trabalhar no segmento de segurança eletrônica, ela precisa ter conhecimento técnico. E o primeiro deles qual é? Eletrônica. Só que, estranhamente, a grande maioria das empresas não domina a eletrônica. Não sabe a fundo a eletrônica. Ele sabe como ligar um cabo, mas e ele por não... cima, né? E por cima, né? Um exemplo que eu dou assim, né? Para quem é do segmento de segurança eletrônica vai entender. Aquela câmera com infra chega à noite e para de funcionar. Ele não entende por quê. É simplesmente porque o cabo ou a fonte está mal dimensionado na maioria das vezes. Mas ele não consegue entender. E é algo simples. Então eu comecei a pontuar, então, ali, os 8 pilares. Conhecimento técnico, a parte de clientes, então relacionamento com clientes, como que é feito esse relacionamento com clientes. A parte financeira, organização financeira é um calcanhar de Aquiles. É o calcanhar de Aquiles de quase todos os pequenos empresários, né, que estão começando aí. Misturam muito o bolso da pessoa física com a pessoa jurídica, não sabem calcular markup, não sabem quanto que é o lucro, não sabem quanto deve cobrar, quanto não deve cobrar. O próximo pilar, marca. O que é marca? Desenvolver a sua marca da empresa, né? Tu falou agora um pouco atrás sobre os DIC, serviço, lembrado. Então, como que é a tua marca é lembrada? Como é que a tua empresa é lembrada? Vendas. Quais são os seus processos de venda? Tem alguma coisa rolando? Tem anúncio? Tem rede social? Tem algum relacionamento que você faz para gerar vendas? Faturamento recorrente. O que é feito de faturamento recorrente dentro da empresa? Se tem carteira, se não tem, para ter essa tranquilidade financeira. Equipe, que aí é onde entra muito forte o fio de conta. E organização. Então, processos, checklists, modelos de proposta, modelo de contrato, tudo isso daí. Então, eu pego esses 8 pilares. A empresa, quando ela é na minha mentoria, ela faz uma avaliação, ela ganha uma pontuação em cada uma delas. E com base nessa pontuação, eu defino um plano de ação para ela, onde ela, agora a nossa prioridade é trabalhar isso daqui. E aí, dentro desses 8 pilares, a gente vai ter várias ações que eles vão executando, né, de forma organizada, com o meu acompanhamento, para ir evoluindo como empresa. Então, eu comento que eles deixem de ser instaladores e passam a ser empresários. Então, eles deixam de ter uma visão de mão na massa, que é só eles lá na ponta que resolvem, e começam a entender que eu vou precisar definir equipe, vou precisar evoluir, mas para ter equipe eu tenho que ter vendas, tenho que ter faturamento recorrente, tenho que ter cliente. Então, assim... É um ciclo, tudo está interligado. Mas aí a gente faz uma organização para realmente fazer com que eles tenham uma visão de empresário e não mais só de instalador. Não que instalador seja pejorativo, mas o instalador ele vai ter uma limitação na sua mão de obra. Com certeza. E eu preciso que ele consiga expandir principalmente uma equipe. E para você expandir uma equipe, muitas vezes você tem que sair do campo. Você tem que Total. sair... Total, não Total. é? Muitas vezes. Sempre você Pelo tem que sair. Pelo menos uma parte. Pelo menos uma parte. Porque é muito difícil você medir quando você está em campo o tempo todo. E aí você deixa de olhar para outros pontos que são extremamente importantes, como, por exemplo, o financeiro. Porque o financeiro, o dinheiro entrou, a gente pagou, não sei o que, fechou, aí faz uma mistura, e aí no fim você meio que não vê o que está acontecendo, né? Isso vai se tornando uma bola de neve. E aí que algumas empresas acabam, infelizmente, já falindo, Sim. fechando, porque você não olha para isso. Sim. Então não adianta focar só em uma coisa e deixar as outras para trás, porque isso não vai te dar um bom retorno depois, Uma coisa que é interessante, Camila, a gente falar é, por exemplo, a questão de equipe. Né? Vamos contratar. Então, existe uma grande dificuldade de contratação de equipe hoje no Brasil. Na minha cidade está difícil. Não, gente, é no Brasil inteiro. É no mundo inteiro. Lá na minha cidade passa carro na rua oferecendo emprego. Sim, e na minha cidade também. A gente está aqui em São Paulo, mas a sede da Field é Rio Preto. É uma loucura. Você fala assim. E aí, muita gente também, mas não tem emprego. Não tem... Gente, mas como não? Então, assim, quando a gente consegue
criar uma equipe ou começar a organizar uma equipe, a gente precisa definir alguns parâmetros. Então, também precisa ter organização com relação a isso daí. Por exemplo, entender qual é a produtividade média dele, entender o horário de entrada e saída, entender qual o ticket médio de faturamento dele, entender qual a especialização dele técnica para poder treinar. Então, tudo isso daí é extremamente importante, mas nós, aí eu me coloco, porque eu sou técnico, a gente tem muita dificuldade daí. Então, ter uma organização, ter um método, ter um passo a passo, ter um processo que ajuda a organizar tudo isso daí, facilita muito. E aí, eu vou puxar um pouco até para a Field, precisa-se ter algum aplicativo para fazer isso, precisa ter alguma coisa remota. Porque como que eu vou controlar isso daí? Como que eu vou gerir as horas realmente que estão sendo produtivas? Uma coisa que muitas vezes eu falo para os meus alunos quando eles ensinam, eles falam, eu tenho equipe. Tá, mas quanto realmente eles estão faturando? Então, assim, para você ter uma ideia, hoje a minha empresa ela fatura o dobro do que eu faturava em 2019 com metade da equipe. Então, eu tenho alunos que em 2 anos eles reduziram a equipe na metade e estão faturando, que aí faturamento é ego, mas faturando a mesma coisa e tendo um lucro maior mesmo com o mesmo faturamento. Por causa da gestão da produtividade da equipe. Porque nem sempre alguns gestores acabam achando que você precisa de mais técnicos em campo. E às vezes não é que você precisa de mais técnicos, você precisa organizar os seus processos. Perfeito, porque a quantidade de técnicos que você tem consegue atender até muito mais ordem de serviços que talvez você atenda hoje. Sim. Mas com os processos organizados. Isso. Porque sem processo, né, eles vão ter um tempo maior de trabalho e isso vai acabar interferindo nessa questão de sempre ter que buscar mais. Será que você precisa contratar um técnico novo? Ou será que você precisa organizar seus processos, né? Então essa fica uma dúvida aí no ar. Ô Wagner, uma dúvida minha agora. A gente falou dos 8 pilares. Qual que é o pilar que a galera mais erra? Tem algum, assim, específico que você fala, não, esse é um erro muito comum, assim, nos meus alunos, entre os meus alunos, né? Camila, pegou, mas assim, se eu for pensar, tá? Depende muito o momento da empresa. Porque hoje eu atendo empresas desde que estão no momento mais inicial, faturou ali seus 10, 20 mil reais, ainda é só o eu presa, até empresas que faturam hoje quase 1 milhão por mês. E muitas vezes chegam para a mentoria, né? A minha mentoria normalmente está ali dedicada para quem fatura entre 10 e 100, é o público ideal. É o meu público ideal, porque é onde eu consigo trabalhar melhor. Essa galera entre o 10 e o 50, eles têm muita dificuldade na parte de vendas. Então eles não sabem vender. Manda uma lista de preço e não consegue se diferenciar do concorrente. E aí entra o modelo STF que você vai chamar depois que você já tocou no assunto. A galera que está dos 50 do 100, equipe. A dificuldade de criar a equipe, a dificuldade de gerar a equipe, a dificuldade de entender a produtividade, de criar processo. Porque essa empresa, finalmente está faturando ali nos 30, 40, 50, o dono, o proprietário, muitas vezes ainda está lá na rua, na correria. Ainda tem muita coisa nas costas dele, ainda tem muita coisa pesando nas costas dele. Porque ele não conseguiu formar equipe nenhuma. Então, muitas vezes, ele vira um empregado da própria empresa dele. E se tu me permite a licença poética, eu comento que ele é um próprio otário da empresa. Ele não é um proprietário, ele é o próprio, ele é o cara que vai resolver o pepino de todo mundo. Então, a equipe dele deveria estar ajudando ele a evoluir, mas, na realidade, a equipe dele muitas vezes está atrasando. Então, esse 50 a 100, eu vejo que equipe é onde essa gestão, essa organização é onde mais pega. É o que pega. É o que pega. E aí você falou da questão do vendas, né? Realmente, muitas vezes, talvez a pessoa que abre uma empresa de segurança eletrônica ou de qualquer outro segmento, né, que a gente atende, a pessoa não tem essa facilidade, né, no comercial, né? Muitas vezes o gestor ou o empresário era um técnico que abriu sua própria empresa. É o normal. A maioria das vezes acontece. E como que... Me fala um pouquinho dessa parte do comercial, do vendas, do orçamento. Legal. De como se diferenciar de uma empresa, do seu concorrente. Legal. Assim, o grande ponto que a gente tem que falar da segurança eletrônica, eu vejo em outros segmentos similares técnicos. Nós somos técnicos. O nosso perfil é técnico. Então, Exato. a gente adora equipamento. A gente adora falar de megapixel, de HD, a gente adora. Isso é o nosso dia a dia. Só que o cliente não é assim. Então, quando eu pego uma proposta, ou ela vai ser uma lista de preço, ou ela vai ser uma descrição dos produtos. Esse é uma grande dificuldade.
No método que eu ensino, que eu chamo de modelo STF de propósito, que é solução técnica e financeira. Por que eu falo em solução técnica? Lembra lá atrás que eu falei que quando a gente iniciou, lá em 98, a gente viu uma dor na Petrobras e a gente começou a desenvolver um produto, desenvolver um negócio com base numa dor? É isso que eu ensino. A gente precisa olhar para a dor do cliente, entender a necessidade dele e com base na necessidade a gente criar uma solução. Então não é eu chegar lá e apresentar uma câmera por apresentar uma câmera. É eu entender o porquê que eu estou apresentando aquela câmera. Então primeiro eu vou falar da dor dele, tipo, qual que é a tua dificuldade nesse modelo de negócio aqui, nesse perfil de cliente? Qual que é a dificuldade do cliente? Um exemplo que eu dou é em condomínios. Porta deixada aberta do hall de entrada. É uma grande dor, ok? Só que ela tem várias formas de resolver. Eu posso resolver com uma mola, eu posso resolver com um bip na porta para chamar a atenção e o cara vir fechar, eu posso resolver com um automatizador, eu posso resolver com um monitoramento, eu posso resolver colocando uma pessoa parada no lado da porta para abrir e fechar a porta. São 5 soluções para a mesma dor. Mas onde nós conseguimos atuar? Nós conseguimos atuar, por exemplo, lá no automatizador, no controle de acesso monitorado. Então, o que eu faço meus alunos ver isso? Entender a dor do cliente, entender qual a solução que a gente consegue colocar e apresentar a solução para o cliente. Não chegar lá e apresentar um produto, apresentar uma solução. E aí, depois dessa solução, sim, aí a gente vai trabalhar o financeiro. Como eu vou viabilizar isso aqui para o cliente? E aí vem aquele detalhe. Ah, mas o cliente sempre quer o mais barato. Ele quer o mais barato porque tu só apresenta o mais barato. Porque se tu apresentar uma solução da forma correta, que ele entenda a dor, entenda que essa solução resolve, ele paga mais caro por isso. Porque aí tem aquele detalhe, né? Caro ou barato que não funciona. Então, se você apresentar da forma correta, essa dor para essa solução, a tendência do cliente fechar. Então, o que eu mostro no modelo STF é isso. Como mostrar a dor para o cliente, né? A gente mapeia todas as dores do principal cliente, todas as possíveis soluções e todos os possíveis recorrentes que ele consegue fazer. Então, a gente meio que cria um mapa de tudo que ele tem para quando ele chegar no cliente, ele vai entender, esse cliente aqui é uma panificadora. Quais são as dores normais de uma panificadora? Como eu, e aí individual de cada empresa, como eu consigo resolver essa dor? E aí a apresentação dele é baseada nisso, baseada no valor, não baseada numa lista de preços, que é o que a maioria acaba fazendo. Isso é muito legal, Wagner, porque às vezes o cliente, ele não tem ideia da dor, do que a dor dele pode causar Sim. no negócio, né? E foi o que você falou, a gente consegue ver 5 possibilidades para uma dor, que é uma porta. Então o cliente vai pensar, gente, é só uma porta que não está sendo fechada. Para ele, ok, ele não vai nem pensar nessas 5 possibilidades, Sim. ou no risco que tem a porta de um condomínio não fechar, estar aberta, o que pode acontecer. Então, você ter que apresentar isso é muito legal, Sim. porque você drive a cabeça do cliente e ele vai olhar para uma coisa que de repente ele não tinha pensado até aquele momento. E normalmente, Camila, a gente se diferencia porque ninguém faz isso daí. Ninguém faz, exato. Então, o que, assim, ó, na média, tá? Na média, meus alunos aprovam 80% das propostas apresentadas. 80%. A média de mercado de 10 a 20%. Por quê? Porque ninguém faz isso. Então, quando eu chego, eu faço uma avaliação de risco no cliente. Então, o modelo de proposta, até depois quem quiser conhecer meu canal, tem inclusive aula gratuita sobre isso daí, tá? Não precisa pagar para ter esse conhecimento. Legal. Tem no canal. Se ele apresenta como análise de risco, vai lá, faz essa análise de risco, apresenta para o cliente, apresenta a melhor solução. N vezes na época que eu fazia o comercial da empresa, estava, ninguém veio aqui fazer isso aqui. Ninguém me apresentou dessa forma. E você fica como referência. E aí o que acontece? Aí chega o pica-fio e apresenta um orçamento mais barato. O que o cliente vai fazer? Vai fechar com mais barato? Não, ele entra em contato contigo. Wagner, cara, eu tenho uma proposta aqui 20%, 30% mais barato que a tua, mas eu quero fechar contigo. Me explica o porquê. Então, aí que entra a nossa especialidade como técnico, de mostrar para o cliente onde está a nossa diferença em relação ao cliente, não só em equipamento, mas em entrega. Então, fazer isso daí também é um grande diferencial. A forma com que a gente atende o cliente, apresenta, vai ser um grande diferencial para a tua empresa. É onde a gente define o pilar marca também. É como o cliente vai visualizar a tua empresa perante os teus concorrentes. Legal. E aí você falou sobre ser diferente, né? E toda vez que você é diferente, você sempre vai ser lembrado. Sim. Gente, volta, quem não é visto não é lembrado. Sim. Então, se você fizer diferente, o cliente ele sempre vai lembrar Sim. de você em todas as ocasiões. E aí vamos falar, a gente já tá falando dos 8 pilares aqui, vamos falar do pilar da equipe, né? Que você falou que carrega bastante, né? Que linka bastante com o field.
Mas antes da gente falar dos clientes, Wagner, você é cliente do Field Control, né? Como a gente já falou, você comentou na sua linha do tempo, né? Quando você buscou a Field Control, você já usava algum outro sistema antes? Você já tinha testado alguma coisa? Ou ainda estava tudo em planilhas, Google Agenda, WhatsApp, né? Que eu sempre falo, os clientes usam várias ferramentas, né? Para gerir uma coisa só e fica as informações todas perdidas. Assim, ó, Camila, a ferramenta que eu uso DRP, ela já tinha função de ordem de serviço. Eu já tinha feito algumas modificações dentro do sistema, inclusive solicitação minha, na época, para o desenvolvedor. Lá a gente criou alguns checklists, assim, ordem de serviço e tudo mais. E a gente utilizou por bastante tempo isso. Quando eu comecei com o terceiro, veio aquele ponto de eu tenho que agilizar o processo, para ele não precisar ficar vindo até a minha empresa, para eu conseguir entregar a ordem de serviço dele para a rua e ele ir direto no cliente. E aí, nesse momento, o que a gente começou a fazer? Eu criei um formulário no Google, similar à ordem de serviço, a gente mandava a ordem de serviço para ele em PDF e ele lançava as informações nesse formulário lá no Google, caía numa planilha, a gente tinha lá a foto, tinha as coisas, tudo numa planilha do Google. Só que eu não tinha assinatura do cliente. Até tinha lá uns plugins e tal, mas eu falei, meu Deus, cara, isso aqui não faz sentido. Eu falei, tá na hora de eu procurar uma solução mais profissional. E aí eu comecei a pesquisar. Na época eu lembro que eu pesquisei 3 no mercado, consultei preço, consultei funcionalidade. Não cheguei a usar full nenhuma delas, mas fiz a apresentação do Field, recebi a apresentação de outros 2 e acabei optando pelo Field. Por quê? Principalmente pela assinatura da ordem de serviço naquele momento e pela essa questão de eu conseguir enviar o relatório automático para o cliente, no caso, a avaliação. Porque o restante das coisas, sendo sincero, a gente já usava, só que de uma outra forma. E, além disso, obviamente, eu consegui enviar isso daí automaticamente para o técnico, já no celular, já organizado e tudo mais. Isso daí ajudou bastante. Só que daí eu comecei a ver uma outra funcionalidade que hoje é o que mais é importante para nós, que é o check-in, check-out no cliente. Porque na nossa planilha manual, o técnico ele tinha que dizer que horário que ele chegou no cliente e que horário que ele saiu. E muitas vezes ele esquecia. E aí depois a gente tinha que ficar correndo atrás dele para saber que horário que ele chegou, que horário que ele saiu. Então, quando eu vi essa funcionalidade, na época eu estava pesquisando algo para pegar a assinatura do cliente. Essa era a minha dor, a assinatura do cliente. Mas na demonstração, vocês mostraram tanta coisa lá de foto, vídeo e tudo mais, eu falei, cara, mas esse check-in, check-out vai ser útil, principalmente para geolocalização e tudo mais. Então, a gente acabou utilizando por causa disso. Então, entramos por causa da dor da assinatura e vimos uma dor que a gente sabia que tinha, mas não sabia como resolver. E aí veio essa solução e aí, por custo-benefício, a gente acabou optando pelo Field Control. Legal, Wagner. E aí você falou de funcionalidade, né? Apresentaram várias funcionalidades. Hoje, no segmento de segurança eletrônica, dentro do sistema Field, né? Qual que é a funcionalidade que você mais usa e que você acha que isso pode ser um diferencial para o seu cliente final? Para o cliente final, eu acho que eu acredito que o relatório é importante, para ele receber o que realmente a gente está fazendo lá. Mas eu, como usuário, eu vejo mais para a minha empresa e para os meus alunos, que é a questão realmente dessa organização do check-in, check-out e dessa organização da produtividade, voltando para a equipe. Uma das grandes dores que eu vejo nas empresas, nessa fase, é produtividade. Se a gente for medir, meça na tua empresa e tu vai ser fácil. Se tu não tem nenhuma planilha, meça na tua empresa. O teu funcionário, ele está lá 8 horas disponível para ti, ele não trabalha 4. Então a produtividade, o ticket médio dele é muito baixo. Quando você começa a medir isso daí, quando você consegue criar processos para melhorar isso daí, tu vai chegar lá e hoje na minha empresa está em torno de 6 horas por dia. Então essas 2 horas que eu ganho por colaborador, seja ele CLT ou seja ele autônomo, isso daí aumenta muito o meu faturamento. Então, para mim, a funcionalidade mais importante é o check-in, check-out, é o relatório de horário. Tanto que quando eu recebo, Camila, né, toda segunda-feira eu recebo o relatório lá. O meu macro, a minha análise macro da empresa, porque hoje quem cuida da empresa é o sócio, eu estou mais na parte macro, eu olho isso. Eu olho cada um dos colaboradores, quanto que ele produziu por semana, para saber se está dentro do padrão ou está fora. Se está fora, eu tomo uma ação. Pô, o que aconteceu com fulano? Ele ficou doente, ele teve algum atraso, teve alguma obra que teve algum enrosco lá que ele não conseguiu cumprir, então a gente já toma alguma ação ali. Então, para o cliente eu vejo que é o relatório, mas para as empresas eu vejo que a questão da produtividade, check-in, check-out desse relatório
para mim é fundamental. Legal. E para você que não é cliente Field Control, talvez não esteja entendendo, visualizando, né? Mas dentro do painel da Field, nós temos os dashboards. E desse dashboard, você consegue ter uma visão macro de tudo que aconteceu na sua empresa durante a semana, durante o mês, durante o último ano. Então, você consegue ver de forma individual de cada técnico, você consegue ver de todos os técnicos juntos, ou de uma ordem, ou de uma atividade específica. Então, como que foi de instalação esse mês? Olha, a taxa de instalação foi um pouco mais baixa, porque vendeu menos, o que aconteceu? Então, a gente consegue ter toda essa visão geral, né? E também de forma isolada para cada atividade ou para cada técnico. E você consegue ter um dado muito preciso, porque se a gente não tiver um dashboard assim, você fica muito no escuro, né? Porque você vai fazer o quê? Vai pegar e juntar todas as suas ordens de serviço, ou vai juntar sua planilha do Excel com o Google Agenda, as mensagens no WhatsApp. Então é muito difícil você medir sem ter um sistema. E por isso que eu falei, Camila, assim, tem muita gente que tem sistema e não usa. Não usa 100%. Tem algum sistema e não usa. Assim como tem funções dentro do Field que eu não uso, mas existem, muitas vezes até tem alguma coisa lá e não mede isso, ou não consegue medir. E tanto que até eu falei, se você não mede, meça, você vai se assustar e você vai começar a organizar isso aí, porque é um número que realmente assusta. Assim, é muito comum, quando alguém entra numa consultoria, eu ir de cara falar de produtividade, ticket médio, e falar, o teu profissional ele deve estar faturando 4 horas por dia. Tu tá louco, vai? Meça 15 dias a gente conversa. Tipo, não precisa nem fechar a consultoria comigo. Meça. Ele mede, ele volta. Cara, realmente preciso da tua ajuda, porque é exatamente isso daí. Então, isso daí é muito importante para o crescimento da empresa. Legal, então fica aí o desafio para você, gestor de segurança eletrônica. Meça a produtividade do seu técnico e fale com o Wagner Camilo. A gente vai deixar todos os contatos do Wagner aqui na descrição do YouTube, do Spotify, né, Wagner? Vamos deixar aqui os links. Então, para você que é do ramo de segurança eletrônica, né, pode procurar o Wagner. Wagner, eu tô falando aqui do ramo de segurança eletrônica, mas você já foi procurado por outro segmento? Gestores de outros segmentos? Já, direto. Porque você é uma referência, né, no Instagram, você tem muitos conteúdos. Então eu fico pensando, porque muitas coisas do que a gente trouxe aqui hoje, também se a gente for parar pra pensar, dá pra encaixar em outros segmentos. Sim. E aí como que é o que você faz quando chega um cara de climatização? Poxa, Wagner queria, né, uma consultoria. Legal, assim, eu recebo bastante de climatização, bastante de telecom, bastante de elétrica. O que eu falo, Camila? Eu sou muito focado. O meu foco é segurança eletrônica, por quê? Porque eu estou com a mão na massa. Eu hoje, além do treinamento, eu tenho 2 empresas focadas em instalação de segurança eletrônica. Então, o que eu falo é a mão na massa. O que eu falo é o que eu sofro na minha empresa, eu sofri. Nessa semana eu tive um encontro com os meus alunos, eu falo, gente, todas essas dificuldades de vocês, eu também tenho. O que muda é como a gente lida com isso daí. Quando a dor chega, quando a dificuldade chega, qual é a nossa ação? Então, eu e meu sócio, a gente, pelo tempo, pela experiência, a gente lida. Quando chega alguém de climatização, por exemplo, que eu falo, cara, assim, o meu conhecimento técnico, ele tá todo na segurança eletrônica. Mas é o pilar técnico. Então, quando eu pego lá os 8 pilares, o pilar principal técnico, o meu conhecimento é segurança eletrônica. Então, eu não vou conseguir te ajudar num procedimento de PMOC. Porque eu não sei como fazer, eu nunca fiz. E eu só falo do que realmente eu boto a mão. Tu não vai me ver falando de um negócio que eu não testei, por isso que a gente está aqui. Quem me acompanha vê que eu não divulgo marca. As marcas que eu divulgo são as que eu uso. Pela parceria, por confiar, e é dessa forma que eu sempre trabalhei, né? Então, se alguém de climatização fala, eu não vou conseguir te ajudar no segmento técnico, mas eu consigo te ajudar na carteira de clientes, consigo te ajudar no financeiro, consigo te ajudar no desenvolvimento de marca, no faturamento recorrente, na equipe e na organização. Então, eu consigo te ajudar em 7 pilares. Se para ti tá ok eu te ajudar nesses 7, eu não consegui te ajudar no conhecimento técnico, entra e nós vamos ser felizes. Então, eu tenho vários alunos de... Que legal! Então, você tem alunos de outros segmentos. Mas são poucos, porque é aquela pessoa assim, vai, conhecimento técnico deixa que eu me vire. Isso daqui eu não preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda com o restante, normalmente a equipe. Eu preciso de ajuda com o restante. Conhecimento técnico de ar-condicionado eu tenho. Conhecimento técnico de telecom eu tenho. Eu tenho empresa de ar-condicionado, eu já tive empresa de dedetizadora. Olha só. Dentro da mentoria, entendeu?
Eu não sei nada de detetização, mas eu entendo como ele pode criar equipe, como ele pode organizar a carteira de clientes. Então, a gente trabalha os outros 7 pilares, usa o mesmo modelo de proposta STF, só que eu não sei, gente, assim, ó, chega alguém de climatização, eu não sei quais são as dores do cliente de climatização. Aí você vai ter que trazer essa informação para mim e eu te ajudo a elaborar isso aí. Então, tecnicamente, eu não consigo ajudar, mas no restante eu consigo. E aí eu lido, sou transparente e falo, ó, tecnicamente eu não te ajudo, mas o resto, vamos lá. Se tu topa, vamos junto. Então aí, gestor, se você tá de outro segmento, tá assistindo, né, tá ouvindo nosso podcast. E tecnicamente você tá preparado. Tecnicamente preparado, esse é o fator mais importante. Esse é o fator mais importante. Entre em contato aí, né, ou se não, adquira os conhecimentos. Eu sempre falo, a gente tá trazendo, né, aqui pro Play na Gestão, clientes nossos de segmentos diferentes, né? Mas todas as conversas que a gente teve com os clientes, a gente percebe que clientes de outros segmentos também conseguem aproveitar o ensinamento, que entra aquilo que a gente estava conversando nos bastidores. Às vezes a pessoa pega um aprendizado que pra gente é algo mais comum, é algo, tipo assim, super... como que eu posso falar? Natural ali do dia a dia, mas pra pessoa é algo novo. E ela pega esse aprendizado que às vezes pra gente é pequeno e isso torna-se muito grande na empresa da pessoa. E ela aplica aquilo e isso dá olha, falando palavrão, isso dá um grande resultado, né, para o empresário. Então é muito interessante a gente ter, né, de fazer network, acompanhar conteúdos, mesmo que seja de outros segmentos, mas alguma coisa você consegue aproveitar. Sempre tem, né, Wagner? Sim, até porque assim, Camila, eu dou um exemplo da natação, né? Muitas vezes o nadador tá lá para ele melhorar o tempo dele e bater o recorde, ele não precisa fazer tudo diferente. Muitas vezes a saída dele lá vai fazer diferença, ou a quantidade de braçada que ele dá, o ângulo da braçada. Então, por exemplo, essa semana, na terça-feira, eu fiz um evento com alguns alunos, né? A gente juntou ali 30, quase 40 alunos da mentoria, onde os próprios alunos fizeram palestras, 4, na realidade, fizeram palestras falando sobre os cases de sucesso dele. São alunos que hoje já faturam acima de 100 mil reais por mês dentro da mentoria, né? Então, eles iniciaram a faturar lá seus 20, 30, na maioria das vezes hoje já estão acima dos 100. Alguns passam de 700 em 3, 4 anos de trabalho que a gente está junto. E eu quis que eles apresentassem os cases. Por quê? Cada um apresentou uma coisa. Então, se eu pego os 8 pilares e todas as ações, a gente tem, sei lá, 30, 40, 50 ações diferentes para fazer. A grande maioria pegou uma coisa. Então, ele se desenvolveu muito na parte de Google Ads. Então, todos os leads deles vêm extremamente qualificados do Google Ads. Outro foi perfil de cliente. Ele atendia um perfil de cliente mais residencial, ele está mais corporativo. O outro foi gestão de equipe. Ele está agindo com a equipe dele de uma forma diferente, premiando, bonificando, estando próximo. O outro foi organização da empresa na parte de estrutura. Quando ele chegou, ele falou, eu preciso de mais gente. Eu falei, não, tu precisa de menos gente organizar processos. Então, hoje ele está com metade que foi uma das que eu falei, mas está com metade dos colaboradores faturando a mesma coisa e lucrando um pouquinho mais do que lucrava. A gente está no segundo ano de trabalho. Então, assim, muitas vezes é uma coisa que a gente pega. E eu trago para o Field a mesma situação, que eu comentei contigo. De todas as funções, algumas que a gente usa. Só que a gente usa no nível hard. Então, a parte do check-in, check-out, por exemplo, produtividade lá nossa, a gente usa no nível hard. Tem um monte de coisa lá que a gente poderia estar usando e a gente acaba não usando. Então, muitas vezes é uma ação, uma coisa que você pega, uma ideia, uma ação principalmente é que faz a diferença. Porque também não adianta, isso eu falo sempre nos meus vídeos, nas aulas semanais que eu faço, não adianta tu vir aqui ficar 1 hora vendo 2 pessoas falar e tu não implementar nada. Exatamente. Então, se tu sair daqui e implementar mas implementar, executar, com certeza o resultado vai vir. Porque o resultado mesmo, ele não está em coisas mirabolantes, ele está em fazer o feijão com arroz. Fazer uma açãozinha de feijão com arroz bem feito. Exato. É isso daí que faz toda a diferença hoje. Legal, e isso daí já pode ser uma dica. Eu ia pedir para você deixar uma dica para os gestores, né, que estão assistindo. Então, a gente já pode pegar essa dica. Faça o arroz feijão com arroz bem feito. Defina qual é o feijão com arroz. Defina o que tu precisa fazer. Né? Inclusive, se quiser me procurar, me procura. Inclusive, eu faço isso gratuitamente. Eu faço essa avaliação e eu dou o diagnóstico para a empresa e defino. Cara, vai por aqui. O teu problema agora não é contratar mais gente. O teu problema é organizar isso. O teu problema agora não é vender faturamento recorrente. O teu problema agora é saber vender. Porque se tu não sabe vender, tu não sabe vender recorrente. Então, vamos trabalhar aqui. O teu problema agora é organizar o teu financeiro. Separar o bolso da empresa. Então, assim, é entender qual é a tua dor nesse momento, qual é a ação que vai te dar o resultado mais rápido
e fazer o feijão com arroz dela, e executar. E não é nada mirabolante. Não é nada mirabolante. Que legal, Wagner. Uma coisa que eu queria te perguntar, você falou dos seus alunos, né, que cada um trouxe a palestra lá e tudo. Como que é ver essas empresas que você acompanhou? Você pegou lá o cara no diagnóstico e aí depois você está vendo o cara dando uma palestra que ele está faturando 3, 4, 5 vezes, às vezes mais, de quando você pegou. Qual que é a sensação, né? Ah, Camila, vai parecer piegas falar esse tipo de coisa, tá? Mas assim, ó, se eu pudesse fazer uma coisa, se eu não dependesse de dinheiro para nada e eu pudesse fazer uma coisa na minha vida, seria isso. Que legal. Então, eu comentei, quando eu comecei lá em 2019, eu comecei a fazer consultoria para empresas, é legal, porque eu gosto da parte técnica. Mas quando eu peguei a primeira empresa que eu, sem querer mesmo, eu fiz uma reunião no Skype, eu acho, na época com ele, dei uma ideia e ele voltou, cara, pô, fechei um orçamento que eu nunca tinha fechado. Tem lá na minha parte de depoimento, o cara falou, eu tô 2 anos tentando fechar um contrato de manutenção, nunca tinha fechado. Eu chego realmente, tá, Camila, sem citar, eu chego a me emocionar. Porque assim, cara, é o cara que saiu da comunidade, por exemplo, teve um dos alunos essa semana lá, ele saiu da comunidade, ele tá na casa própria, com um filho recém-nascido. O cara que ele veio da Bahia, né, a família lá quando ele era muito pequenininho, e agora ele conseguiu tirar 15 dias e voltou para a cidade natal dele, para o cidade natal dele, com a família dele estruturada. É o tempo, sabe? Muitas vezes o meu aluno que fala assim, pô, mestre, esse final de ano eu vou tirar entre Natal e Ano Novo de férias, eu nunca fiz isso. Isso daí para mim é o que realmente faz sentido, sabe, Camila? Esse resultado que eu vejo. Se eu pudesse fazer alguma coisa que não dependesse de dinheiro, seria isso. Porque o segmento de serviço ele é muito sofrido. É muito difícil. Hoje, quase 80% das empresas de segurança eletrônica faturam menos de 10 mil reais. Se esse cara real, se esse largasse tudo isso e ele fosse trabalhar para alguém, ele com certeza ele teria um resultado financeiro melhor. Só que não é essa a ideia. A ideia é realmente se envolver, empreender, criar uma estrutura, né? E por isso que eu falo do viver de segurança eletrônica, deixar de sobreviver. Pô, viver é ter tempo para você, ter tempo para sua família, poder ter um plano de saúde, poder pagar uma boa escola para o teu filho. Pô, teu filho vai para a faculdade, tu poder bancar ele numa faculdade boa. Então, é isso que eu sonho para todo mundo, sabe? Então, estou sendo repetitivo, mas se eu pudesse fazer alguma coisa, era isso. Então, isso daí para mim não tem preço. Que legal, Wagner. Muito legal ouvir isso. E isso é uma das coisas que a gente conversa muito, né? Eu já conversei com o nosso gestor do time comercial e aí numa conversa dessa a gente falou assim, qual que é o gestor qual que é o nosso público, né? É o cara que às vezes ele não tem tempo para jantar com a família, porque tá sempre ali trabalhando, e aí fica na rua o dia inteiro. Aí à noite tem que fazer os trabalhos, a parte processual. Então, ter um sistema de gestão, ter processos bem estruturados, são coisas que são importantes para você no financeiro, com certeza, né? Claro. A gente visa isso também, mas também são importantes na sua qualidade de vida. Sim. Então, a qualidade de vida que você vai ter quando você tem uma empresa andando muito bem, andando redondinho, seus técnicos fazendo o trabalho deles, você tendo um retorno, é claro que problemas, né? Todas as empresas vão ter, mas você conseguir administrar isso da melhor forma, né? E a gente tem uma qualidade de vida aí muito melhor para você e toda a sua família. Então, isso é muito legal, né? É muito legal quando a gente vê também lá nossos clientes falando, nossa, antes eu ficava trabalhando até 8 horas, 9 horas da noite, hoje das 6 horas eu já tô indo embora, porque eu não preciso mais disso, né? Então isso é muito legal também pra gente, né? Ver esses relatos dos nossos clientes. Que legal, Wagner, eu fiquei muito feliz, né, pela sua presença aqui no nosso podcast, muito bom. Eu acredito que os aprendizados, né, as dicas que você trouxe, aí com certeza vai servir, né? Com certeza não, vai servir, só que é aquela coisa, gente, vamos aplicar. Sim. E a dica desse episódio faça o feijão com arroz, muito bem feito. Muito obrigada, Wagner, vai voltar pra feira já, né, hoje ainda, a feira começa às 2 horas. Se você que tá na ExpoSec, né, passou no nosso stand, entra aqui nas nossas redes sociais. Wagner, onde a galera te encontra? Onde os gestores podem te encontrar? Me procure em todas as redes sociais por Wagner Camilo. Vai achar, tem alguns lá que eu não consigo o Wagner Camilo, mas se procurar como Wagner Camilo vai me achar. Maravilha, Wagner. A gente também vai deixar as redes sociais do Wagner Camilo aqui embaixo. Para você que não é cliente Field Control, também tem o link para falar com um dos nossos especialistas, fazer um diagnóstico aí da sua empresa, entender o que está faltando. E também você pode falar com o Wagner Camilo também para fazer esse diagnóstico, sendo do ramo de segurança eletrônica. E para quem não é de segurança eletrônica, que domine tecnicamente muito bem o seu segmento. Wagner, muito obrigada. Obrigado, Camilo. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um Play na Gestão e até a próxima.